Então, hoje, para a esmagadora maioria das carreiras, a gente tem LTs e GQs em valores fixos que variam ao longo do desenvolvimento do servidor na carreira, né? Quando eu falei aqui que algumas outras carreiras apresentaram uma necessidade de um incentivo específico também à área de pesquisa, a gente teve outras formas de modelagem dessas remunerações que passaram então a ter valores fixos em todos os padrões e não seriam devidas a toda a carreira, a todos os servidores de modo geral, porque realmente eram atividades que eram importantes em determinado grupo de atividades daquela carreira e não era uma atividade de pesquisa que era necessária para toda a carreira, como eu disse, que é tão claro nas áreas de educação e pesquisa. Então, hoje o que eu queria dizer era que esse tipo de remuneração começou na área de ensino e pesquisa, outras carreiras têm apresentado essa necessidade e a gente tem avaliado, então, pontualmente, essas necessidades e como ela deve ser tratada. E aí, quais são as diretrizes que a gente tem para esse tipo de remuneração? Então, a titulação ou a capacitação que dá ensejo ao percebimento das LTs e das GQs, ela deve estar prevista no plano anual de capacitação do órgão. Então, para que você alcance o efetivo objetivo que se quer com esse tipo de incentivo, é natural que ele esteja previsto, então, que ele esteja adequado aos objetivos institucionais da administração pública. E daí porque o que a gente tem como diretriz é que haja uma previsão no plano anual de capacitação. Vocês têm acompanhado, a Arlete deve falar mais sobre isso, vai complementar a nossa apresentação nesse sentido, que esse é um instrumento muito importante, que a gente tem investido nele, e cada vez mais ele tem se mostrado importante para uma efetiva valorização, um efetivo crescimento da nossa política de capacitação. Então, tem sido um instrumento bastante importante para que a gente efetivamente tenha um investimento no servidor e que esse investimento se traduza, então, em vantagens, em benefícios para o órgão e para o alcance dos seus objetivos. E ela também deve, esse tipo de remuneração, ele também deve estar estritamente relacionado às atividades desempenhadas pelo servidor. Por isso que o que a gente chama de RT, que é a retribuição por titulação, ela é devida aos cargos de nível superior, né, como a gente tem no caso dos docentes, as RTs, e no caso dos servidores titulares de cargo de nível intermediário ou até de nível auxiliar, como está previsto para algumas carreiras, tem então a gratificação por qualificação, né, então valorizando aqui a capacitação desse servidor, né. Então, a gente, nesse sentido, tem reestruturado algumas retribuições por titulação também, é outra medida que está prevista nesse nosso projeto de lei. A gente ainda tem alguns cargos de nível intermediário, cuja remuneração específica aqui de incentivo, ela está ligada à titulação e não à capacitação, que não é adequado tanto para o tipo de atividade que desempenha o servidor e dificulta o acesso dele a esse tipo de remuneração também. Então, em algumas negociações que a gente fez esse ano, a gente está desvinculando essa remuneração dos cargos de nível intermediário da titulação e passando a prever, então, critérios de qualificação que é mais adequado para o perfil desses cargos. Então, eu estou tocando num assunto aqui que foi bastante sensível também na mesa de negociação que a gente teve com a entidade representativa dos técnicos administrativos, porque o IQ dos técnicos administrativos foge a toda essa lógica que eu apresentei aqui agora, e esse foi um ponto de muito debate, de muita divergência na mesa de negociação que a gente teve, né? Se vocês acompanharem aí os relatórios da entidade sindical representativa, vocês vão observar que esse era um dos pontos de conflito que a gente tinha na mesa de negociação. A gente apresentou as diretrizes, essas